Fazendo uma ideia, farmácia será a profissão do futuro e hoje é a profissão do presente, né? Uma informação sua, correta ou errada, pode fazer total reviravolta na vida de uma paciente. Hoje nós somos os profissionais do medicamento e o profissional importante para cuidar do paciente. Pode estar estudando em Harvard, mas se você não abrir lá o livro, meu amigo, você não vai ser um bom profissional. Então não adianta só eu tomar o medicamento, porque não vai resolver o meu problema. Eu não posso só tomar o medicamento. Eu só comi o mesmo um prato de cuscuz com queijo. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao PharmaCast, onde discutiremos assuntos voltados para a área da saúde, mais especificamente conteúdos dentro da farmácia, terapêutica e saúde em geral. O meu nome é Saniel Lucas, eu sou acadêmico de farmácia, quinto período, e daqui da Unifacema. E eu me chamo Moisés, acadêmico do quinto período de farmácia, aqui também do Unifacema, e hoje trataremos sobre o tema interação fármaco-alimentar em pacientes idosos. E para falar melhor junto conosco está presente o farmacêutico do Estado do Pará, com habilitação em análises clínicas pela mesma Universidade do Pará, mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade do Pará e doutorado em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela Universidade do Pará. E atualmente professor do Centro Universitário de Ciência e Tecnologia do Maranhão, Unifacema, Raimundo Miranda. Um prazer estar aqui conosco. Também juntamente com ele está também o farmacêutico, mestre em farmacologia pelo Núcleo de Pesquisas e Plantas Medicinais pela Universidade Federal do Piauí e também docente do curso aplica docência no curso de farmácia da Facema, mestre Rodolfo Richelin, acredito que eu acertei o nome. Richelli, né? Certo. Também atua também como influência educacional, né? Nos meios das redes sociais aí. Saniel? De início, vale lembrar que a hipertensão arterial, que é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar até paralisação dos rins. De fato, ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, é isso. E a respeito da interação farmacoalimentar, que é a palavra-chave do nosso tema, que ocorre quando se produz um desequilíbrio entre os nutrientes e a ação de um fármaco, ou quando o efeito farmacológico ele é alterado pela ingestão de um nutriente. Sendo assim, o farmacêutico ou o nutricionista ele desempenha um importante papel, né, em relação a isso. Exatamente. E viemos com esse objetivo desse projeto, desse trabalho, devido ao conhecimento que temos referente ao IBGE, que ele fala que até em 2039 haverá mais idosos do que crianças no país, seguindo que de 1 a 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Isso, trazendo para os nossos dias atuais, acarreta consigo problemas principalmente na área da saúde. Segundo o próprio IBGE, fala que mais de 52% das pessoas possuem algum problema, alguma doença crônica. E dentre dessa porcentagem, 23% possui a hipertensão arterial. E referente da parte de faixa etária de idosos, vemos que mais de 56% de idosos a partir de 65 anos a 70 possui hipertensão arterial. Já a faixa de 70 anos, acima de 70 anos, já sobe mais para 60%. Saniel? Dando início às perguntas, a primeira direcionada ao professor Miranda, queria lhe perguntar quais são os fatores que são relacionados com o desenvolvimento da hipertensão arterial nas pessoas e qual o impacto disso na vida de alguém. Primeiramente, agradecer o convite, né, de participar aqui junto com vocês. Com relação à hipertensão, sempre é um tema muito pertinente, porque aí a gente pode falar dessa parte alimentar que é intimamente relacionada à parte nutricional, à parte do nutricionista. Mas assim, se você tem uma alimentação desregrada, o que é que acontece? Essa alimentação desregrada vai fazer em você uma doença crônica, que é a hipertensão, e uma doença silenciosa. Então, lógico que se eu sou uma pessoa que me excedo em determinados alimentos, isso vai me acarretar uma consequência muito ruim, que é esse aumento da pressão arterial. Detalhe,
não é só aquilo que a gente consegue ver, não é só o sal que a gente coloca no prato. Eu tenho muitos alimentos, apesar de serem doces, por exemplo, mas ele contém o sódio, que é um inimigo bem comum, no caso aí, da nossa pressão arterial. Não é não, professor Rodolfo? Exatamente, informações aí relevantes que o nosso querido amigo Miranda colocou, e também quero agradecer o convite. É importante salientar, pessoal, que normalmente a gente já começa a perder, né, cerca de 1% da nossa função normal, ou renal, enfim, hepática, a cada ano. Então a gente já tem que ter essa ciência cedo, né, Miranda? Porque é uma doença crônica, silenciosa, como Miranda bem salientou, e a gente tem que ter medidas de hábitos saudáveis, incrementar atividades físicas, tá? E por que não ter o acompanhamento farmacêutico, tá? A gente não pode procurar um profissional só na doença, a gente tem que ir na prevenção também, tá? Então são medidas importantíssimas. Certo. Já foi bem explicado, né, em relação à questão da hipertensão, as suas causas, e surge uma pergunta bem interessante, professor Rodolfo, se ele quiser nos acrescentar ao nosso conhecimento, se existe, claro, uma pessoa idosa hipertensa, existe uma chance de cura dessa condição, dessa doença, através do tratamento medicamentoso e atividade física? Falar em cura é bem complicado, é uma doença crônica que vai acompanhar você pro resto da sua vida, mas tem grande chance de você ter uma vida plena, né? Desde que você use os medicamentos adequados, né? De forma adequada, respeitando a posologia, colocando os hábitos de vida saudável, tá? Então você consegue ter, assim como outras doenças crônicas também, tá? Ainda mais tratando-se de pacientes idosos, é complicado a gente falar em cura, né? Até porque é uma doença multifatorial, a gente às vezes não consegue identificar a causa inicial, às vezes de origem genética, de acordo com a alimentação, enfim, tem diversos fatores ali de maneira bem holística que vão combinar nessa doença. Então, mas eu vou ser hipertenso, isso vai dificultar a minha vida. Em partes, tá? Desde que você não siga isso. Né? Se você está controlando, você consegue sim ter uma vida plena. Certo. Professor Miranda, algo a acrescentar? Quando você se remete ao idoso, como o Rodolfo salientou inicialmente, a tendência natural, se você comparar o seu corpo a uma máquina, essa máquina ela vai envelhecendo e ela vai tendo danos em decorrência da sua vida. E tudo que você faz durante esse desenvolvimento, essa conta chega depois. Exemplo, nós vamos fazer um tratamento medicamentoso no hipertenso. Esses medicamentos, eles devem ser controlados e bem condicionados. Por quê? Porque não é muito difícil você chegar numa drogaria e a pessoa pedir, por exemplo, um diurético. Sim. Ou então eu posso utilizar um diurético com uma outra finalidade. Eu quero perder peso. E aí eu vou lá e lanço mão de um diurético. E isso vai me trazer problemas depois. Esta alimentação também é extremamente fundamental. Não adianta só eu tomar o medicamento, porque não vai resolver o meu problema. Eu não posso só tomar o medicamento e esquecer do que o Rodolfo salientou, de uma atividade física e de uma alimentação extremamente saudável. Ok. Professor Miranda, e sobre os antihipertensivos, gostaria de saber quais são os cuidados que os idosos devem ter ao fazer o uso desses medicamentos. Assim, todas as vezes que a gente fala em medicamento, a gente sempre tem que pensar não só o idoso, são pessoas que culturalmente têm hábitos já pré-estabelecidos. Então, por exemplo, eu só tomo medicamento de um determinado fabricante, de um determinado formato. Caixa, né? De uma determinada caixa. E isso, nós como farmacêuticos, nós temos que também instruí-lo. E essa instrução é extremamente necessária. O horário de tomada, a frequência de tomada, não é só você tomar um dia e 10 não. Eu não sinto nada, eu não sinto tontura, eu não sinto aquela dor na nuca. Lembrem-se, hipertensão, ela via de regra, ela não vai te causar nenhum alerta, nenhum incômodo, exatamente, nenhum incômodo. E agora só que eu tenho que respeitar o tratamento. É para tomar antes do almoço. Não tem nada não, tomar depois do almoço. Tem. Lógico que tem. Porque se é para tomar antes, existe toda uma condição. Esse medicamento ele foi desenvolvido
e aí usando um termo bem técnico, a farmacocinética dele é para ser tomada antes do almoço. Então, esse alimento, ele vai interferir na condição desse medicamento. Então, isso tem que ser dito e deixado bem claro para qualquer paciente, e principalmente para os nossos idosos. Ok. Como nós, estudantes, né, de farmácia, até mesmo os profissionais que se encontram aqui nesse estúdio, a gente fala muito sobre a questão de interação medicamentosa, como já foi falado, né? E principalmente em relação à automedicação. Uma pergunta para o professor Rodolfo, em relação dos idosos, a utilização do medicamento hipertensivo captopril, né? Com um outro diurético, como, por exemplo, o hidroclorotiazida. Exatamente. Esse uso desses dois tipos de medicação, ele vai aumentar o efeito terapêutico ou não? Poderia explicar para a gente aí? Uma pergunta muito boa. Assim, depende muito de cada paciente, tá? A gente tem que ter muito cuidado de não generalizar o tratamento. Isso que muitas vezes gera problemas, porque quando você vai para a mídia, para as redes sociais, fala, isso aqui é bom assim. A pessoa que não tem o conhecimento técnico, ela vai, poxa, cara, isso é bom. Se funcionou para aquela pessoa, vai funcionar para mim. Tá? E o atendimento, a terapia tem que ser individualizada, tá? Então, normalmente se começa só com o inibidor da ECA e tudo. Às vezes o paciente tem estabilidade só com eles. Às vezes ele tem efeitos colaterais, como tosse, por exemplo, que dificulta a adesão ao tratamento. Às vezes só o captopril não está causando tosse, beleza, mas ele não está fazendo uma redução adequada da pressão arterial. Então, o prescritor tem que entrar com outra classe de medicamento, né? E normalmente se entra com um diurético, né? Hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida, claro, observando a questão dos íons, né? Um é poupador de potássio, o outro vai fazer que você perca mais potássio. E às vezes o paciente já tem problema, por exemplo, cardíaco. Então isso tem interferência direta. Então não é simplesmente assim a usar, é sempre assim, captopril, hidroclorotiazida. Não, depende muito de cada caso, tá? Até porque esses medicamentos, eles sofrem influência, como vocês já sabem, da enzimas do citocromo P450, por exemplo. Então, isso que faz com que eles tenham, inclusive, interações medicamentosas relevantes, tá? Então, tem que ter análise de cada caso, tá? Então, o farmacêutico serve para auxiliar nesse sentido também. Muitas vezes o prescritor está lá, o médico, por exemplo, vai só prescrever pela correria ali, não vai explicar para o paciente corretamente. Ele pode, sim, lançar a mão de um farmacêutico para explicar os benefícios, os efeitos colaterais, as possíveis interações, né? A forma correta de tomar, como a Miranda bem explicou, que faz diferença e muita. Inclusive, às vezes, se vocês procurarem, tem artigos que falam que muitos pacientes que estão lá com o medicamento correto, né? Na posologia correta, direitinho, mas não tem redução da pressão arterial justamente pela forma de tomar, né? Então, isso acontece com as estatinas e com diversas outras classes. Então, muito cuidado. Certo. Não necessariamente. Isso que o Rodolfo comentou, por exemplo, a gente sempre pensa no objetivo, tomei a medicação, eu espero esse resultado. Só que para essa tomada e esse resultado, existe um caminho que ele deve ser seguido. Quando ele fala em citocromo P450, a minha alimentação interfere todo no meu arcabouço enzimático que está lá no fígado. Se ele interfere no fígado, consequentemente, ele interfere no processo de biotransformação. Exatamente. E aí eu vou ter... Exatamente. Eu vou ter... E isso, gente, é o que nós, farmacêuticos, devemos fazer na nossa consulta. É você chamar para si o ato de explicar. Você não está modificando nenhum tipo de prescrição, até porque nós não temos essa habilitação. Mas você contribui de maneira... Indicação, no caso, né? Porque, no caso, podemos até puxar um pouco essa questão de diuréticos, né? Sim. Imagine um médico prescrevendo um tipo de medicação e não olha, talvez, o paciente. O paciente, sei lá, tem pouco peso. Vai utilizar um diurético parecido, vai ganhar mais peso, vai, assim, prejudicar, né? Então, sempre é bom ao farmacêutico estar indicando também outros profissionais, como também da área da nutrição, né? Para estar também ali acompanhando o paciente, principalmente ali na assistência farmacêutica, né? Claro. Isso. Essa é a tendência, né? A evolução da profissão. Por exemplo, atualmente eu trabalho também como farmacêutico clínico, eu atendo no meu próprio consultório e eu estou atendendo com a nutricionista, como eu falei para o Miranda. Então, fica um atendimento mais completo, tá? Justamente por conta das eficiências nutricionais interferirem diretamente, por exemplo, na biodisponibilidade do fármaco. Porque, por exemplo, a gente sabe que a albumina...
a enzima que mais se liga a fármacos de maneira geral, principalmente fármacos ácidos, interfere diretamente nesse fator, porque nós sabemos que quem faz o efeito é o fármaco livre. Se ele estiver associado à albumina ou não estiver associado, ele vai ter efeitos maiores ou menores. Então, pensem comigo, o paciente, ele é idoso, ele é desnutrido, tem os níveis de albumina baixos e o médico vai prescrever a concentração padrão. Beleza, só que ele não olhou o estado nutricional do paciente. O que vai acontecer? Vai ter muito fármaco livre, então vai ter um efeito potencializado. Então, olha a importância de uma equipe multidisciplinar olhando para aquele paciente. Tá? Ele tem muito mais a ganhar do que somente um profissional. E só um comentário, a importância no nutricionista aí. Pense o seguinte, nós temos, além da hipertensão, nós temos hoje uma doença crônica muito severa, que é a obesidade. Sim. Então, esse obeso, por exemplo, ele já foi um paciente que passou por cirurgia bariátrica. Então, ele tem déficits nutricionais e isso tem que ser levado em consideração. E aí ele já faz um tratamento medicamentoso, essa substância química pode ainda impedir a absorção dessa parte nutricional. E aí você, obviamente, com um profissional habilitado, que é o nutricionista, fazer um trabalho de extrema valia para esse paciente. Só você que já está entendendo esse tema, só para complementar, o efeito oposto também é verdadeiro. Pacientes, a gente falou de pacientes desnutridos, mas pacientes obesos também ocorre acúmulo de fármacos, principalmente os mais lipofílicos, né? E ainda tem efeito tardio, porque esse paciente pode futuramente perder peso. Ou seja, e o aqueles mais cheios, né? De forma mais simples, né? Eu falo da obesidade porque a obesidade já é considerada uma doença, né? Dependendo dos seus níveis. Então, o paciente pode ter efeito já tardio, inclusive, principalmente, por exemplo, diazepam, que é altamente lipofílico. Então, a gente tem muito cuidado com esses estados nutricionais. Certo. Ok. Professor Miranda, o que o senhor pode nos falar sobre as crises hipertensivas? Os idosos, eles estão mais vulneráveis a desenvolver esse quadro? Quando você pensa, aí quando a gente começa a desenvolver um tema como esse, sempre vai surgindo possibilidades. Nós estamos passando por um problema sanitário, a pandemia. Comprovado cientificamente, o estresse aumentou. Nesse momento de estresse, pense numa pessoa que está isolado, porque esse cidadão, esse idoso, ele teve que se isolar, inclusive, dos entes queridos. Sim, ele foi colocado em um ambiente totalmente inapropriado para que ele não sofra da pandemia que nos assola. Então, o que acontece? Esses hormônios que são responsáveis pelo estresse, eu posso ter uma influência direta nessas crises hipertensivas. Então, consequentemente, essa condição de crise de hipertensão, ela tem que ser levada em consideração em todos os aspectos. Se eu pensar no idoso isolado, será que ele vai cumprir à risca todo o tratamento? E o Rodolfo chamou a atenção, eu começo um tratamento com a monoterapia, uma substância só. Um paciente, e como foi dado a estatística, quanto mais ele avança na idade, maior é a condição de hipertensão dele. Então, ele vai precisar de mais substância. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu tenho uma medicação às 2 horas, eu tenho uma medicação às 3 horas, eu tenho uma medicação às 4 horas. Será que ele vai ter esse trabalho? Será que ele tem condições até físicas de ler o nome das substâncias? Será que ele sabe ler? Então, tudo isso interfere nessas crises hipertensivas no paciente idoso. Daí a importância de um acompanhamento de alguém em casa, algum familiar, alguém além próximo. do acompanhamento, obviamente, porque aí você traz outros benefícios ao acompanhamento de uma pessoa querida, você tem a parte emocional envolvida. Você sempre procurar um acompanhamento especializado, de pessoas que detenham o conhecimento para prestar informações de maneira clara. Outro ponto que o Rodolfo tocou, bem importante. Se vocês prestarem atenção, geralmente quem fala de medicamento entende pouco de medicamento. Ele entende de outra coisa. Ele entende da parte social, da mídia. Mas de medicamento ele não entende. Então, por exemplo, até a legislação deixa bem claro, você não pode fazer propaganda. Eu não posso colocar na televisão, compre medicamento A, B, C ou D, porque eu estou estimulando o consumo excessivo. Então, isso também tem que ser levado em consideração, principalmente nesses pacientes que já têm uma idade aí mais avançada. Uma última pergunta aqui para encerrarmos, ainda puxando em relação ao captopril, Sim. que já foi falado, né, que existe uma interação medicamentosa aí, uma interação fármaco-alimentar, aliás, e reduz a sua biodisponibilidade. E eu queria que o professor Rodolfo explicasse para a gente por que isso acontece. Muitas vezes, com a dieta rica em fibras,
também? Por que acontece essa redução dessa biodisponibilidade? Muitas vezes, como eu estava até explicando, né? A gente tem essa redução da biodisponibilidade por diversos motivos, né? A gente pode ter interação direta com a enzima, a gente pode ter a interação direta do fármaco com o nutriente no trato gastrointestinal, tá? Então, Principalmente ali no intestino delgado, né? exatamente. Então, as fibras, que vai acontecer na sua falta ou no seu excesso? A interferência na motilidade gástrica. E a gente sabe que a maioria dos medicamentos, eles são absorvidos onde? No intestino. Tá? Então, se você dificulta a chegada do fármaco lá no intestino, obviamente você vai estar interferindo o quê? Na sua absorção. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E a questão da fibra não é só a fibra em si, porque a gente sabe que mesmo que você utilize fibra, você precisa de quê? Água. E aí o paciente às vezes está usando fibra e não está se hidratando. E ainda tem uma balança aí muito tênue, uma linha muito tênue. Por quê? Porque a gente sabe que idosos também não podem ter uma quantidade alta de água. Porque se ele estiver ingerindo muita água, isso pode interferir inclusive na pressão arterial. Então, é por isso que tem que ter acompanhamento farmacêutico rigoroso nesse sentido, para acompanhar esses pacientes, juntamente com a nutrição. Porque não é só a fibra é só um deles, né? A gente tem diversos... exemplo, né? É só um exemplo, mas a gente tem diversos alimentos que vão interferir diretamente na motilidade gástrica, na própria formação de complexos, e vai impedir que ele seja... exatamente, formação de quelatos. Então, é uma quantidade enorme de fatores que vão influenciar, tá? E muita gente acha que não é, que é simples, que... Não, é complexo, tem que ser individualizado, estudado exclusivamente por cada paciente. Não posso nunca generalizar, não posso chegar aqui e dizer, é assim, tem que ser assim. Não é, depende muito, ainda mais que o idoso ele não vem só com uma doença. Ele vem com diversas outras acompanhadas. Mas enfim. assim, no papel do farmacêutico em si, claro que como já foi explicado, a questão da explicação, né? Sim. E ainda temos a questão do cuidado de explicar ao idoso, porque uma coisa é usarmos termos técnicos, né? Outra coisa é explicar para um idoso de acima de 60 anos como é que ele deve usar a medicação e por que ele deve usar a medicação. Ah, mas é porque mesmo que eu devo usar desse jeito mesmo, porque se eu usar desse jeito vai ser a mesma coisa. Eu sempre usei assim e tal, minha mãe usou assim. Exatamente. Ele até explicou, né, que ele traz essa bagagem com ele, né? Você não pode, se você chegar impondo, vai ser difícil ter adesão. Ele tem que ser ativo, ele tem que participar do tratamento, tá? E às vezes o que acontece? Você explica para ele, ele tá dizendo que entendeu, mas ele não entendeu. É igual os nossos alunos, né, Miranda? Você tem que chegar... Exatamente. Você tem que falar, pois me diga o que você entendeu, como é que você vai tomar. Aí ele vai ficar assim, não sei. Isso, entendeu? É fundamental. Essa informação, ela tem que sair e chegar no objetivo. Se você pensar numa pessoa idosa, provavelmente ela terá dificuldades visuais, ela terá dificuldade de leitura. Então, eu vou escrever para você. Tá, bem legal, mas será que ele sabe ler? Então, eu tenho que ter requisitos para que essa informação fique clara. E o que é claro para você não necessariamente é claro para ele. O Rodolfo, você usou brilhantemente um termo biodisponibilidade. Você muito provavelmente não vai usar esse termo biodisponibilidade para ele. Né? Você vai usar um termo dizendo o seguinte: se você tomar antes do almoço, muito provavelmente isso aqui não vai fazer efeito. Você simplifica esse trajeto, mas essa informação tem que ficar clara para esse receptor. Objetividade. Tem que ser didático, né? Tem que ser didático. É uma palavra muito boa, tem que ser didático mesmo. Professor, precisa desenhar? Às vezes precisa. Às vezes precisa. Fazer o solzinho, fazer a lua, porque aí ele sabe. Já que vocês já trabalharam assim em farmácias, o contato maior com o paciente, já aconteceu casos assim de vocês terem que usar uma didática diferente? Vocês podem citar, além de antihipertensivos, outros tipos de medicação. Está em aberto aí. Não, isso aí são todos os dias. Que às vezes, rapaz, é complicado. Às vezes tu desenhando, ela não entende. Mas esse sol aqui é para dizer o quê? E de noite? Então fica bem complexo, mesmo você desenhando. Você tem que ter paciência, você tem que acompanhar esses pacientes. Não é você... Pacientes é uma doença crônica. Então você não vai ter um único atendimento. Você tem que desenvolver mecanismo de acompanhamento, né? Você está lá com acompanhamento farmacoterapêutico. Porque uma vez que você conseguiu a adesão daquele paciente, ele vai ficar com você por muito tempo. E é através de verdade, compromisso, não é querer enrolar o paciente para tentar tirar ali o dinheiro dele, que isso a gente sabe que acontece, né, em muitos locais, mas não. É explicar direitinho
ser bem didático mesmo, porque vai acontecer, você vai desenhar, ele não vai entender, você vai falar, ele vai dizer outro nome, ele vai chegar na farmácia só com o Gzinho do genérico, dizendo, eu quero esse remédio aqui. Então, são coisas que a gente tem que ter, o farmacêutico, ele tem que ter esse lado psicólogo também, porque ele vai, quando uma consulta farmacêutica, ele vai trazer para vocês, principalmente o idoso, todas as angústias dele, vai deixar um saco de medicamento em cima da sua mesa. Então, é você ter paciência e saber explicar realmente para ele. Interessante isso, né, senhor? Bem, acho que já encerramos ao quadro das perguntas, né? Acredito eu que todos em casa já conseguiram, pelo menos, absorver um pouco, porque foi bem explicado pelos nossos convidados, né? E agora vamos reproduzir uma situação, problema, feita pela nossa equipe, nossa produção, baseada nessa condição, né? De como vive um paciente hipertenso. Ouçam aí o áudio. Ok. Oi, vô. O senhor se sente melhor? Como o senhor está? Está tudo bem? Caramba, o que aconteceu mesmo comigo? O senhor passou mal ontem à noite, mas ainda bem que agora está melhor. Espere um instante que eu vou chamar a doutora. Olá, bom dia, senhor Guilherme. Como se sente? Deixa eu ver como está a sua pressão agora. Doutora, tô um pouco fraco, mas também tô bem melhor do que quando cheguei, sabe? Estou muito agradecido mesmo pelos seus cuidados. O senhor sabia que o senhor tem uma neta que se preocupa muito com você? Desde que o senhor chegou aqui, ela não saiu do seu lado. Doutora, eu não sei o que eu faria sem o meu avô, pois ele é uma pessoa muito especial para mim. Afinal de contas, foi ele que me criou e cuidou de mim. Agora chegou a minha vez de retribuir tudo o que ele fez. Entendo perfeitamente. Pela sua camisa, você deve estar cursando farmácia, não é mesmo? É isso mesmo. Ontem, ainda na faculdade, eu recebi a notícia da minha tia que o meu avô teve uma crise hipertensiva. Depois disso, eu vim o mais rápido possível para o hospital. Mas não entendi direito o que houve com ele, sabe? Como já é de seu conhecimento, o seu avô ele sofre de hipertensão estágio 2, segundo informações da sua tia, o que torna mais vulnerável às crises hipertensivas, ainda mais quando o uso de medicamentos é feito de maneira incorreta, podendo levá-lo a uma crise hipertensiva urgente ou emergencial. No caso do seu Guilherme, foi uma urgência hipertensiva. Isso porque ele tem insuficiência cardíaca, entendeu? Ah, mais ou menos. Eu ainda estou no começo do curso, sabe? Eu não tenho muito domínio total sobre o assunto. Mas sabe de uma coisa? O que me motivou para a escolha dessa profissão foi justamente a condição do meu avô. Porque desde que eu era pequena, eu vejo meu avô constantemente ficar doente. Então eu pretendo me tornar uma excelente farmacêutica para que eu possa ajudá-lo pessoalmente e procurar a melhor forma de tratá-lo. Acredite, minha filha, não tenho dúvida que você se tornará uma excelente profissional. Falando nisso, vou lhe apresentar uma pessoa que está vindo para cá neste momento. Quero lhe apresentar a farmacêutica Vera. Ela vai ficar por aqui. Enquanto isso, vocês podem bater um papo. Já que você um dia pretende ser uma grande farmacêutica, a Vera vai lhe tirar algumas dúvidas. Bom dia. Trouxe os medicamentos para você, seu Guilherme. Logo, logo retornará para casa. Pronto, senhor Guilherme. No momento, a sua pressão está um pouco alta, mas a Vera trouxe um medicamento que vai normalizar por enquanto. Deixa em suas mãos, Vera. Pode ficar tranquila, doutora. Vai dar tudo certo. Pronto. 50 miligramas de captopril oral
Logo, logo poderá voltar para casa. Eu posso fazer uma pergunta? Meu avô tomava os remédios nos horários certos, incluindo esse que você está dando para ele. Mas mesmo assim, meu avô passou mal. Como isso é possível? A causa pode ter sido pela dificuldade dos órgãos em manter a estabilidade do fluxo sanguíneo, sendo este também um fator-chave, que é capaz de resultar em isquemia local e em órgãos-alvo, como o coração. E mesmo tomando os medicamentos, o fator emocional pode ser também considerado a principal causa. Ah, entendi. Conta como aconteceu, vô. Minha filha, só lembro de que, na hora, eu me assustei assistindo um filme. Depois disso, meu coração começou a acelerar do nada, acompanhado de uma tontura. E tudo começou a ficar meio embaçado. Por um instante, achei mesmo que eu ia morrer. Ah, mas graças a Deus que o senhor está vivo e se recuperando bem, né? Seria possível também, isso está relacionado com a alimentação, coincidindo com o horário de estar tomando o medicamento dele, no caso captopril, porque pelo que eu sei, isso retarda a absorção do medicamento no intestino. Acredito que sim, pois faz com que o pico da eficácia do medicamento demore a ser atingido. E nesse meio tempo, deixa o organismo mais vulnerável. E então, vô, o senhor comeu algo logo depois de tomar o remédio? Eu só comi o mesmo um prato de cuscuz com queijo, porque a fome estava batendo pesada demais. E eu não aguentava esperar mais mesmo. Entendo. O importante é que você está melhor agora. Se o seu quadro continuar estável, hoje mesmo está liberado. Nossa, ainda bem. Que susto que o senhor me deu, hein, vô? Vou prestar mais atenção no senhor agora, para isso não acontecer novamente. Ele está respondendo bem à medicação, então vou deixá-los a sós, mas venho novamente com os medicamentos. Tudo bem, então. Muito obrigada. E então, seu Guilherme, tá duro mesmo? Sim. Eu já estou me sentindo bem melhor mesmo. Novinho em folha e pronto para ir para casa. Pois o senhor está liberado. Ainda bem. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber um pouco sobre a função do farmacêutico no hospital. Eu digo isso porque eu fiquei admirada, na verdade, com a forma que você trabalha e em relação aos pacientes. E claro, dá para observar que você tem um vasto conhecimento. Quem sabe um dia eu me torno também uma farmacêutica assim como você. Muito obrigada. Nós, farmacêuticos que trabalhamos nos hospitais, nos responsabilizamos por todo o ciclo da assistência farmacêutica, desde a sua seleção, armazenamento, controles, até mesmo o último momento, no caso, a dispensação. Resumidamente, é a minha missão aqui dentro e, em breve, poderá ser a sua também, pois você vai ser uma ótima farmacêutica. Ah, muito obrigada. Agora eu me sinto bem mais empolgada com o meu curso. Prometo que agora eu vou dar o meu melhor. Então, quem sabe nos vemos nos estágios, hein? Até mais. Tchau, minha filha. Tchau, muito obrigada. Dá um abraço na doutora por mim. Tchau, Situação, problema, né? Que ela tem como objetivo nos alertar, né? Sobre o quanto é necessário entendermos o quadro clínico de um idoso ou idosos hipertensos. Vemos que, por decorrência da idade avançada, eles se tornam mais vulneráveis, né? E nada melhor do que os que estiverem mais próximos deles entenderem como o funcionamento, tanto fisiológico, né, quanto emocional dessas pessoas, né? E se vocês quiserem acrescentar mais algo referente ao áudio que foi nos passado, vocês que já são farmacêuticos hospitalares, né, que reconhecem bem esse tipo de situação. Eu gostei bastante, cara. Eu sou farmacêutico hospitalar, trabalho diretamente com os pacientes. E essa situação, problema, ela acontece de fato, né? A gente vê casos. A maioria dos pacientes que nós temos são pacientes idosos, de fato. E acontece isso: o paciente comeu
um pouco a mais do que deveria, né? Como o senhor aí. Cuscuz. Cuscuz com E queijo. na cabeça dele foi só algo leve. Não, foi só um prato de cuscuz, foi só a mão de vaca, algo bem leve. Algo leve. Só que isso, para ele, né? Como eu já falei, eles têm as funções reduzidas, isso pode gerar um impacto muito grande. Tá aí um susto. Então, a família tem que ter cuidado e entender que é uma pessoa idosa que requer também cuidados especiais, né? Porque, mas foi só um susto leve, tá se assustando à toa. Não, ele realmente pode ter casos, como o Miranda até falou, que isso leva a crises hipertensivas, né? Desencadear, né? Exatamente. Então, é isso, essa mensagem interessante, mostra o quão a família tem que ter cuidado com os seus idosos, né? O como o farmacêutico é importante, porque ele, inclusive, pode estar inspirando outras pessoas a seguirem essa profissão tão linda e cada vez mais crescente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, um professor meu falou, olha, isso foi em 2009, mais ou menos 2010, farmácia será a profissão do futuro. E hoje é a profissão do presente, né? Já é realidade. O farmacêutico vai sair da pandemia muito mais forte do que entrou, né? Com mais campos de trabalho, sendo mais bem reconhecido, Pesquisas. né? Exatamente. Então, a gente vê na pandemia, nas lideranças, sempre tem um farmacêutico, né? Tá lá liderando as pesquisas, enfim. Então, é algo que a gente tem que se espelhar e nos esforçarmos. Vocês, enquanto estudantes, têm uma missão grande nas mãos, né? É estudar cada vez mais. São vidas. Vocês são profissionais da saúde, sim. Ou seja, trabalham com vidas. Uma informação sua, correta ou errada, pode fazer total reviravolta na vida de uma paciente. Tá? Então, estudem, se dediquem, que tenho certeza que serão ótimos farmacêuticos. Certo. Professor Miranda? Eu ia falar, já que o Rodolfo falou de uma experiência com os professores, a farmácia, como formação, ela é uma das formações assim que você tem uma amplitude muito grande. Então, hoje, quando eu me formei, que faz bem mais tempo que o Rodolfo, a gente tinha uma determinada visão, era uma visão mais restrita. Hoje nós temos uma visão maior desse paciente. Então, além de executar as funções, como me era dito na faculdade, nós éramos os profissionais do medicamento, hoje nós somos os profissionais do medicamento e o profissional importante para cuidar do paciente. E isso, como ficou bem claro aí na montagem que vocês fizeram, essa participação de outras classes, o médico, obviamente, é fundamental, mas o nutricionista tem o seu papel, o farmacêutico tem o seu papel. Então, cada profissional, na sua expertise, faz desse paciente, com certeza, um atendimento muito mais pleno, muito mais específico e interessante. Lembrem sempre disso. Nós temos a nossa importância aí nesta cadeia da área de saúde. Isso deve ficar bem registrado. E também não posso falar o ano que eu me formei, que a maioria de vocês não era nem nascido quando eu me formei, viu? Qualquer coisa pesquisei no currículo Lattes. Bota aí na Idade Média para aparecer quando eu me formei. Já era um alquimista lá nesse período. Praticamente um boticário. Um mago. Bem, eu acho que já foram perguntas finalizadas, né? Várias dúvidas tiradas. Sim. Mas eu ainda queira ouvir algum recado para que os profissionais aqui estão presentes, Sim, para os acadêmicos aí que estão a nos ouvir. Suas considerações finais. Exatamente. Sim. Algum reforço, algo a instruir a eles nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. O professor Rodolfo já citou, né, a questão da valorização do profissional, porque muitos podem até se desanimar, né? É um período, assim, complicado de se viver, mas um reforço sempre é bom na vida do ser humano. Gostaria de finalizar esse podcast, o PharmaCast, é isso? Sim. PharmaCast. Parabenizando pela iniciativa, é excelente, gostei muito. Sugiro que vocês continuem nessa pegada, pegando diversos temas, diversos profissionais, entrevistando outros alunos, com esse papo descontraído e, ao mesmo tempo, informativo, tá? A mensagem que eu quero passar para os alunos é que se dediquem, estudem. O conhecimento, pessoal, depende de você. Não é da faculdade, não é do professor, nunca foi. É de você. Você pode estar estudando em Harvard, mas se você não abrir lá o livro, meu amigo, você não vai ser um bom profissional. Então, a gente tem que tirar essa da cabeça de prestígio, de só porque estou na faculdade, sei lá, USP, eu sou... Não. Você pode ser um profissional excelente, quebrar barreiras, está aqui mesmo. Tá? O Steve Jobs falou no seu discurso lá em Stanford que a gente liga os pontos olhando
para trás. Tá? Hoje vocês às vezes nem conectam as ações de vocês, mas lá na frente vocês vão ver que foi fundamental aquela aula que você assistiu, aquele conteúdo, esse podcast que vocês estão fazendo. Então aproveitem cada momento, estudem, se reúnam, façam conexões. Tá? Isso não vai ter um valor imensurável para a vida de vocês, tá bom? E hoje, professor, o que não falta é material e apoio. Poxa, cara, vivemos Exato. a era da informação, cara. E ao Informação mesmo tá aí, tempo né? tem uma sociedade desinformada, né? Obrigado, gente. Nada. Só para finalizar também, agradecer o convite. E eu concordo com o Rodolfo. Eu acho que vocês devem insistir vocês, realmente, você utilizou um termo no início que eu achei bacana. A produção fez. Vocês produziram mesmo isso aqui. Isso é muito legal. E para você produzir um podcast desse, o que é que você tem que fazer? Você tem que se debruçar em algum local de informação. Nos livros, nos artigos que estão disponíveis aí na internet. Então, assim, é uma maneira divertida, é uma maneira que agrega bastante. A gente sai daquele binômio, alguém falando lá na frente e você ouvindo, né? E você traz conhecimento que é extremamente relevante. Então, assim, quem produziu isso aí tem um talento de produzir, você tem um talento de narrar a história. Tem as meninas, cada uma tem seu talento e cada um contribui e aí cada um coloca a sua substância química para a gente produzir esse material. Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns mesmo, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, dizemos nós, né, A gente Saniel? que agradece. Então, é isso, pessoal. A gente agradece de verdade por ter aceitado o nosso convite, professor Rodolfo, professor Miranda, por compartilharem conosco um pouco dos seus conhecimentos a respeito do tema. E tenho certeza também que todos que estão assistindo estão satisfeitos com o que vocês ensinaram, nos mostraram, o que a gente dialogou. Creio que deve ter ficado algo. Antes de encerrar, Saniel, eu queria só deixar o espaço para eles dizer, né, suas redes sociais, para quem quiser seguir e acompanhar esses profissionais, porque nós conhecemos e vemos realmente o resultado, né? Como eles são, assim, extraordinários no que faz. Sim, é então, verdade. deixa aí suas redes sociais. Beleza. Então, pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como Rodolfo Richelli, no Twitter, Rodolfo Internacional. Richelli, no LinkedIn, Rodolfo Richelli. Todas as redes sociais é Rodolfo Richelli, o nome desse, né? A gente vai deixar... Não é muito comum. Na descrição vocês deixem descrição, a aí. gente Tá? vai Tem, deixar. no YouTube é Mark Pharmacy, enfim. Vocês vão ver na descrição aí. Certo, vai deixar as Certo. informações. A Miranda JR18 no Instagram e tem o Instagram da faculdade, né, do curso, Unifacema Farmácia, sigam lá. Lá é um Instagram mais voltado para essa área, né, divulgação do curso. Então, se vocês quiserem divulgar o podcast de vocês, já está aberto o Instagram. É só o evento, aproveitando, verdade, Rodolfo, bem lembrado. Entre o dia 7 e 10 de junho, nós teremos nossa primeira semana de Ciências Farmacêuticas e Biomédicas do Unifacema, um evento da Coordenação de Farmácia e Biomedicina. E aí nós estamos esperando que todos se inscrevam, porque nós teremos a participação do professor Rodolfo, inclusive com o tema Interação Farmacológica, né? E aí nós temos a divulgação da nossa liga, a liga coordenada pelo professor Rodolfo, a liga aí de farmacologia, vai ser divulgada também no evento, vai ser apresentada oficialmente no evento. E nós temos a participação de palestrantes de fora, né? Nós temos pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, que é um instituto referência aqui no Brasil, idem a Fiocruz. O que a Fiocruz é para o Rio de Janeiro, o Instituto Evandro Chagas é para a região norte, para o Pará. Nós temos um perito que trabalha no Instituto Renato Chaves, que também é do estado do Pará. Então, são temas extremamente relevantes à profissão farmacêutica. Nós temos um farmacêutico recém-formado, e aí é uma dúvida, vou me formar, vou fazer o quê? Botar esse diploma debaixo do braço e depois? E aí ele vai trazer a experiência dele. Não, ele vai trazer a experiência dele, ele como recém-formado, filho do interior, acho que do Piauí. E aí, vou fazer o quê depois de eu me formar?
Então, assim, são temas bem variados, vale a pena, se inscrevam. Investimento. Tem apresentação de trabalho, R$30, 4 dias de evento, sai menos de R$10 o dia. Não é nem o valor de uma pizza, né? Não dá, não, que pizza, não dá mais nem um sanduíche hoje, uma pizza não... Hoje não é. Só se for brotinho, né? Só se for brotinho. E aí, de 7 a 10, durante a tarde e a noite. Começa todos os dias às 14h30 e vai até às 21h40. Muito obrigado, valeu. Então, muito obrigado a vocês todos que estão assistindo, que estão participando aqui, o meu colega Moisés. Obrigado. Obrigado pela participação. A toda a nossa equipe, nosso né, por trabalho, trás, toda a porque nossa os que equipe. veem aqui só é a ponta do iceberg. Teve toda uma equipe por trás nesse planejamento, a professora Vanessa, que esteve nos acompanhando aí de forma tão carinhosa, aos professores aqui em geral e todos que estão nos ouvindo também. Muito obrigado. Então, a gente finaliza por aqui o nosso Farmacast e até a próxima. Isso aí, falou! Valeu.